Não faz muito tempo eu fiz um vídeo aqui sobre time-lapse, né? E nesse vídeo eu comentei, né, eu citei aí o Magic Lantern, que é um firmware alternativo para câmeras e alguns modelos aí da Canon. E aí me pediram bastante para eu falar sobre esse firmware e eu resolvi fazer isso nesse vídeo. Tá? Primeiro eu vou dizer o que é, para que serve, depois eu vou dizer vou falar algumas das funções que pelo menos eu acho mais bacanas, tá? Que eu mais uso, e depois eu ensino você a instalar, caso você queira, né? Então primeiro a gente conhece, para depois saber se vai ser realmente necessário para a gente. Então, o que é o firmware? É como se fosse o sistema operacional da tua câmera, né? Aquele menu onde você configura as coisas todas. É o responsável por controlar a sua câmera. O Magic Lantern, então, é um firmware alternativo, ou seja, você instala ele e ele vai abrir outras funções na câmera, tá? Funções que podem ser para te auxiliar em fazer focagem ou fazer a fotometria, ou então para fazer o intervalômetro também, né? Como eu já expliquei lá no vídeo do time-lapse. Enfim, eu vou mostrar essas funções aqui. Só é importante dizer, né, que a Canon ela rechaça esse firmware, né? Ou seja, ela fala até em perda de garantia caso exista alguma comprovação do uso desse firmware. A galera lá que desenvolve o Magic Lantern também não se responsabiliza pela instalação, qualquer dano causado aí na tua câmera por causa disso. Então, muito menos eu vou me responsabilizar. O que eu posso te dizer eu já instalo o Magic Lantern há uns 6, 7 anos mais ou menos. Já instalei em várias câmeras minhas e em várias câmeras de outras pessoas e eu, pessoalmente, nunca tive problema com isso. Inclusive, agora está bastante interessante, você mesmo pegando um cartão que não tenha os arquivos do Magic Lantern, tua câmera vai rodar normalmente, né? Sem, obviamente, as funções, mas ela vai rodar com o firmware nativo dela. Outra coisa também bacana é que quando você formata o seu cartão, esses arquivos do Magic Lantern, eles não são apagados, né? Na verdade, eles são recuperados automaticamente. Antigamente não, eu já passei até um perrengue que eu formatei o cartão, depois a câmera não ligava mais, porque ele apagava esses arquivos. Essa primeira parte da lista, então, vai ser mais voltada para a galera da fotografia, né? São funções que vão facilitar algumas coisas para quem faz foto com a câmera. A primeira delas é o intervalômetro, que eu falei, inclusive, lá no vídeo do time-lapse. Se você não assistiu, dá uma clicada aí no card para saber o que é o time-lapse. Então, através desse firmware, né, através do Magic Lantern, você vai conseguir configurar a tua câmera para tirar foto de tempos em tempos. Ou seja, de 5 em 5 segundos ela vai fazer uma foto, de 10 em 10, de 15 em 15, e também consegue configurar qual a quantidade de fotos que vão ser tiradas. Se você vai tirar 500, 1000, 2000 fotos, e aí ela vai parar de fazer essas fotos. Então funciona tudo automaticamente, quando na verdade antes, né, assim, sem o firmware, você precisa de um disparador, de um intervalômetro externo. Você precisa comprar esse equipamento. Tem algumas câmeras hoje em dia que já tem até esse intervalômetro interno, né, como a 80D da Canon e, se não me engano, a GH5 da Panasonic. Tá? Mas câmeras mais básicas, elas não possuem isso e é já uma função bastante interessante para você ter na sua câmera. Outra função também interessante é a função bulb, né, que é a função para você fazer exposições mais longas. A maior parte das câmeras, elas só deixa você fazer exposições até 30 segundos. Com o Magic Lantern você consegue muito mais tempo do que isso. O Motion Detect é outra função também que é interessante para fotografia. Ele funciona mais ou menos como aquelas câmerazinhas, né, que a galera do Discovery, do National Geographic, enfim, colocam para poder fotografar os animais à noite na floresta. Então a tua câmera, ela capta qualquer movimento que aconteça na frente dela e ela vai fazer o disparo assim que ela detectar esse movimento. Beleza, né? Não é uma função tão útil talvez assim, mas é uma funçãozinha interessante aí que você pode achar algum uso aí usando aí a imaginação. Uma outra função interessante é o Audio Remote Shooting. Qualquer pico de áudio, né? Ou seja, bater de palma, um balão estourando, um tiro, fogos, qualquer coisa, vai disparar a tua câmera. Então, se você está longe da tua câmera, não consegue disparar, fazer uma foto, você quer fazer uma foto sua, bater uma palma, pronto, ela vai disparar. Às vezes, em algum momento de fogos de artifício, por exemplo, você pode botar lá, a partir quando os fogos estourarem, a tua câmera vai disparar. Então, eu acho que essa daí já é uma função um pouquinho mais útil, uma função mais bacana aí para a galera da fotografia. Agora vamos falar aí das funções para a galera de vídeo, né? A primeira delas que eu acho muito bacana é o Audiometer, né? Que são essas duas barrinhas verdes que aparecem aí.
onde você vai poder monitorar visualmente o teu áudio. Ou seja, se elas batem lá numa partezinha mais vermelha, o que acontece é que teu áudio você vai saber que ele estourou, né? Que ele perdeu informação ali e você provavelmente vai ter um ruído ali no teu áudio, tá? Você vai perder aquela informação. Então, para câmeras que, por exemplo, não tem um monitoramento feito através de headphone, né? São pouquíssimas as câmeras que têm isso ainda hoje em dia, pode ser bastante interessante. Só essa parte visual já ajuda bastante você monitorar o áudio. Geralmente as câmeras mais básicas elas só te dão a possibilidade de colocar o balanço de branco através de preset ou então através de uma customização, né, através de uma foto que você faz, ou balanço de branco automático, e elas não te dão aquela possibilidade de você colocar o valor da temperatura de cor, certo? Câmeras como a 5D, como acho que se não me engano a 70D, a partir da 70D você já tem essa função. Mas a linha I, né, que é a T5i, T4i, T2, T3, enfim, essas câmeras não têm essa função. E dentro do Magic Lantern você vai conseguir habilitar isso. É lógico que para você colocar uma temperatura exige um pouquinho mais de experiência, para você saber mais ou menos qual é a temperatura de cor que está rolando no ambiente. Mas é uma funçãozinha legal aí para você botar, de repente, uma temperatura de cor mais quebrada aí no teu balanço de branco. Uma função que geralmente a gente só tem nas câmeras mais avançadas ou em câmeras de vídeo são as zebras, tá? Que são linhas que aparecem para te dizer aonde a tua imagem está estourada, ou seja, aonde a parte mais clara da tua imagem está branco absoluto. E isso é ótimo para a gente fazer a fotometria, para a gente ver aonde a gente tem e aonde a gente não tem informação nas áreas de altas luzes. Ajuda bastante, principalmente a gente trabalhando com um monitorzinho desse tamanho, né? Outra dificuldade que a gente tem de trabalhar, por exemplo, é quando a gente está trabalhando com foco manual. A gente fazer o foco olhando um monitor de 3 polegadas, né, que é esse que a maior parte dos monitores dessas câmeras tem mais ou menos esse tamanho, é muito difícil a gente saber se a gente está cravando o foco quando a gente está trabalhando no manual. Então a gente tem a função de Focus Picking, onde ficam essas bolinhas aí, né, esses pixelzinhos por cima da área que está em foco. Então aonde está vermelho vai estar em foco e isso ajuda bastante a gente a fazer um foco mais preciso. Os crop marks, né, são marcações, né, são grids, são coisas que vão ajudar a gente aí em algumas situações. A mais legal delas é o letterboxing, tá? Que são aquelas barrinhas pretas em cima e embaixo. Quando a gente está gravando com uma câmera, né, uma DSLR, uma mirrorless e tal, a gente está gravando geralmente em 16:9. Se a gente quer dar aquele aspecto mais de filme, né, naquele formato mais fílmico, a gente tem que parar para pensar o enquadramento, porque a gente sabe que a gente vai perder informação em cima e embaixo. Nas câmeras, geralmente, as pessoas fazem colocar fita, né, em cima e embaixo, mas isso também não é muito preciso, isso não é muito legal, então o Magic Lantern ele já te dá essa opção. Você pode colocar ali o letterboxing e já fazer o enquadramento já pensando em colocar isso depois. É importante só dizer que você não está gravando numa proporção de cinema, você está simplesmente tendo aquelas barrinhas como referência. Depois, numa pós-produção, você vai pegar e botar um PNG por cima, por exemplo, com essas barras, ou então mesmo configurar a tua sequência nesse formato de padrão de cinema. Tem uma areazinha aqui que chama Move Tweaks, né? Ele tem algumas funções interessantes. A primeira delas diz respeito ao armazenamento do cartão, né? Algumas vezes você já deve ter passado por isso, de o cartão estar cheio e simplesmente a câmera desligar, acabou, né? Com o Move Tweaks habilitado, né, com uma dessas funções habilitadas, quando faltarem 4 GB para o seu cartão acabar, a tua câmera vai te avisar. Tá 4 GB aí gravando em 1080, 24, 30 quadros por segundo, numa câmera como a T5i, T3i, enfim, vai dar mais ou menos aí 10, 12 minutos de vídeo, certo? Então você já consegue se preparar para parar a gravação, ou então para trocar o cartão, fazer alguma coisa. Outra função dentro do Move Tweaks é o Move Restart, né? Ou seja, quando chega ali a 10, 12 minutos, muitas câmeras param de gravar. Quando você habilita essa função, a própria câmera ela já vai começar a gerar um outro arquivo para que você não perca o tempo de ir lá na câmera, apertar, desligar e ligar o REC novamente. E a partir da T5i, a gente já tem essa função nativa na câmera, então ela chega ali perto de 12 minutos, o tempo vai começar a piscar, quando chega a 12 minutos ela para e já começa outro filme quase que imediatamente, você perde aí, sei lá, um frame, alguma coisa assim, mas é uma perda que não
não faz falta aí no vídeo, tá? Mas ela já começa a gravar novamente um segundo arquivo para você. Para câmeras como a T3i para baixo, ou T4i para baixo, aí eu não vou saber dizer direito, você não tem essa função que o vídeo fica contínuo, né? Você grava, quando termina um arquivo, ele começa a gravar outro logo em seguida. Então, se habilitar isso dentro do Magic Lantern pode ser uma boa também, para a câmera não desligar no nada. Eu já falei aqui no canal também sobre HDR, né? HDR na fotografia. Se você não viu, dá uma clicada aí no card para saber mais a fundo o que é. Mas o Magic Lantern te dá a possibilidade de você fazer vídeos em HDR. É bem bacana para algumas situações, né? Como por exemplo, se você está gravando dentro de uma área interna, dentro de uma sala onde você também quer fotometrar legal, você quer mostrar a área externa dessa sala, é interessante. Você então entra dentro do menu, você coloca ali 2 ISOs diferentes, né? Por exemplo, botar um 100 e um 1600 para a área interna e para a área externa, e vai ser feito esse vídeo. O que acontece é que você tem um vídeo assim, né? Um vídeo piscando, né? Parece um vídeo que está dando flicker, mas na verdade ele grava esses 2 ISOs ao mesmo tempo dessa forma. Então é um processo que você tem que fazer depois. No próprio site do Magic Lantern você encontra ali algumas formas da pós-produção, né? De como você pode fazer essa pós-produção dentro do Premiere, do After Effects, do Final Cut. Você vai ter cenas bem bacanas, mas é um trabalho extra que você vai ter. Você deve usar isso sempre? Não, até porque tem algumas limitações, tá? Tem algumas coisas que não ficam tão interessantes assim. Por exemplo, movimentos muito rápidos na frente da câmera, você vai ter problema com esses movimentos, né? Vão aparecer como se fossem fantasmas. Então, movimento de qualquer objeto na frente da câmera muito rápido, ou nem tão rápido assim, às vezes um movimento nessa velocidade assim já pode dar algum tipo de problema. E também o movimento da câmera. Então, sempre que você for fazer isso, pensa bem qual vai ser o take, qual vai ser o movimento e faz esses movimentos suaves. Vai te dar um resultado muito bacana, tá? E vale a pena aí, talvez em algumas horas aí, esse trabalho na pós-produção. O vídeo em RAW, né, naquele formato de fotografia, também é uma função que pode te dar bastante qualidade de imagem. Essas câmeras elas gravam geralmente aí em 8 bits. Você pode conseguir gravando em RAW até 14 bits, só que a gente tem também uns probleminhas aí em gravar em RAW. Primeiro, que exige bastante processamento da câmera. Segundo, que o cartão ele tem que ser bastante rápido, né? Preferencialmente aqueles cartões CF, que é o Compact Flash, que eu também já falei sobre eles aqui nos vídeos sobre cartão. Tá? Fora isso, possivelmente a sua câmera não vai aguentar, né? Se for uma câmera mais básica, um cartãozinho mais lento, possivelmente não vai aguentar gravar e vai parar. Fato é que você pode usar isso para fazer takes mais curtos também, né? Você vai ter bastante qualidade, você vai ter bastante informação para poder lidar com esse material na pós-produção, para fazer correção de cor, enfim, para poder fazer um grading legal aí na tua imagem. Qual o problema disso? Não grava o áudio, tá? Quem grava em RAW não grava o áudio. Existem alguns módulos aí que também são desenvolvidos por terceiros que eles botam adicionais aí ao Magic Lantern. Um deles, eu nunca utilizei, mas um deles grava um MP3 sincronizado com o RAW, só para você ter como referência para depois sincronizar. Então, você está gravando um videoclipe, por exemplo, pode ser interessante, você tem ali o MP3 para depois você não ter que ficar ali na boca do cara ou na bateria tentando sincronizar take a take, que isso dá um trabalho danado, tá? Então, se quiser gravar em RAW, podem ser imagens de cobertura, né? Imagens que não precisam necessariamente estarem sincadas com o áudio no teu vídeo, ou então tenta dar uma pesquisada aí nesse módulo, porque vai ser extremamente necessário para depois você fazer o sync. Por último aqui eu vou falar do LV Digic Peak. Tá? Para que serve isso? Quando a gente está gravando com alguns picture styles diferentes, né? Aqueles mais lavados, como por exemplo o Cine Style ou então o C-Log, se você não sabe o que eu estou falando, também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Você tem aquela imagem mais flat, sem nitidez, e aí acaba ficando um pouco mais difícil de você fazer, principalmente o foco, tá? Essa função daqui, ela melhora a nitidez do teu LCD, e aí você consegue fazer um foco com maior facilidade. Tá? É importante só falar que ele não está mexendo, essa função ela não mexe no teu vídeo, não está dando nitidez para o teu vídeo.
Tá dando nitidez só para o LCD, só para você ter como referência para você poder fazer um foco com maior facilidade. Então qual a conclusão que a gente tira disso tudo? É bacana? Vale a pena instalar o Magic Lantern? Para mim, sinceramente, mal ele não faz nenhum dentro da tua câmera, né? Ele não é um arquivo pesado do teu cartão, não está ocupando o espaço que vai ser necessário no teu cartão, enfim, e te dá algumas funções bem interessantes. Eu acho bacana, né? Para quem está começando, talvez seja um pouco de informação demais aí dentro do Magic Lantern. Eu acho que primeiro a gente precisa aprender a mexer no básico, né, no core da câmera, para depois aprender a mexer, a ter esses recursos adicionais aí, que podem ajudar para quem já conhece o básico, mas para quem não conhece pode prejudicar, pode acabar sendo muita informação, muita quantidade de função e você não vai saber usar nada disso, só vai se complicar. Bom, aqui no site então, ó, magiclantern.fm, você vai ter aqui nessa index, né, na primeira página deles, algumas informações sobre o Magic Lantern, por exemplo, quais são as funções que você tem para áudio, exposição, filme, fotografia, foco, quais são as câmeras suportadas, né, quais que tem o Magic Lantern para elas, quais estão em progresso, né, estão em desenvolvimento e quais estão inativos. Você vem ver aqui, ó, Ready to Get Start Download, sim, clica nesse botão, e aí você vai clicar aqui também nesse Download Nightly Builds. Aqui tem duas informações importantes. Uma delas, você vai ter que baixar o certo para sua câmera, né? No meu caso aqui foi a Rebel T5i, e você vai ter que confirmar aqui o firmware que vai ter que estar na tua câmera. Nesse caso daqui, ó, a versão é 1.1.5. Algumas câmeras mais antigas, elas estão com 1.1.4. Esse mesmo processo que a gente vai fazer de instalação para o Magic Lantern, você vai ter que procurar, né, o driver, né, esse firmware aqui dentro do site da Canon e fazer a atualização caso o seu esteja no 1.1.4. O interessante aqui é que houve um update, né, eles acabaram de fazer. Eu estou gravando isso aqui no dia 14 e esse update foi justamente nesse dia. Tá? Então, todos eles estão com a última atualização aqui, ó, em setembro de 2017. Então, você vai clicar aqui, ele vai iniciar o download para você. Tá? Você pode clicar aqui, ó, magiclantern.zip, ele vai abrir aí para você fazer o download. Bom, você vai então clicar aqui com o botão direito em cima do arquivo que você fez download, vai vir aqui em extrair aqui. Clicando nesse botão, ele vai extrair tudo que tem dentro desse zip, né, desse arquivo compactado. Você vai pegar esse ml setup, autoexec.bin e essa pastinha chamada ml. Você vai copiar e depois jogar na raiz do teu cartão, onde tem essas duas pastinhas, DSIM e MISC. Vou ejetar aqui. E agora vou lá para a câmera para fazer a instalação. Com o cartão do Magic Lantern aqui, então, é só vir aqui em menu, de novo, a mesma coisa, versão do firmware, câmera, estou com 1.1.5, coloco aqui, deseja fazer a atualização, ok, e aí ele vai fazer a instalação do Magic Lantern, certo? Isso também pode demorar aí um tempinho e pronto, agora já está instalado. Ele pede para eu restartar minha câmera, né? Se eu demorar mais de 1 minuto para restartar, ele vai desinstalar o Magic Lantern, vou ligar ela novamente. E para acessar as funções aqui do Magic Lantern, é só eu clicar na lixeirinha. Ó. Dá um clique aqui, ele vai entrar, beleza, vou clicar de novo na lixeira e agora eu já tenho todas aquelas opções que eu mostrei. Para você poder visualizar, né, eu vou botar aqui no modo vídeo, para você poder visualizar as informações do Magic Lantern aqui no monitor, você tem que apertar aqui, ó, Info. Vou apertar 1, 2 vezes, 3 vezes, pronto. Agora ele já está mostrando aqui no monitor, né, o audiometer, enfim, todas as funções do Magic Lantern. É isso então, gente. Espero que você tenha gostado. Tá? Qualquer coisa, adorei aí, cara, a galera pedindo vídeo. Então dá sugestão aí, deixa aí nos comentários, dá o joinha, enfim, é isso aí, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.